Quando as pessoas vão para as ruas dizer que vidas negras importam, elas não estão dizendo que as vidas negras são mais importantes que as vidas brancas, que as vidas negras importam mais do que a sua vida. O que elas querem dizer é que as vidas negras também importam. E por que elas estão dizendo isso? Por que estão escrevendo isso? Por que elas estão gritando isso? Porque quando um adolescente negro é morto dentro de casa por um policial, ou quando um homem negro é morto por um policial que ajoelhou no pescoço dele até que ele ficasse sem ar, um homem desarmado, né? Um homem negro desarmado tendo um policial branco ajoelhado no pescoço dele até a morte, mesmo com as pessoas avisando que ele não conseguia respirar, isso significa que pro policial branco aquela vida não importa. O processo de desumanização dos negros, com raízes lá na escravidão, né, que gerou todo o que a gente chama hoje de racismo estrutural, fez com que as pessoas que se acham, que se dizem cidadão de bem, fez com que essas pessoas passassem a enxergar os cidadãos negros como coisas e não como pessoas. Então, quando as pessoas saem na rua gritando que as vidas negras importam, é para que essas pessoas acordem, para que elas entendam assim, ó, nós estamos no mesmo nível, nós não somos melhores nem piores do que ninguém. Estamos no mesmo, as nossas vidas importam tanto quanto, cara. Eu não valho menos por causa disso. Uma pessoa não vai valer menos do que a outra por causa da cor da pele dela. É isso que as pessoas estão gritando. Então antes que você solte bobagem assim que, ai, que vidas negras, todas as vidas importam. Antes de você postar esse tipo de bosta, pare e pense quais são as vidas que estão sendo ceifadas todos os dias. Dito isso, vamos falar sobre cinema. Cara, Spike Lee é um sujeito complicado, né? Uns filmes difíceis, assim. Não é que é difícil de entender, mas é que eles causam uma estranheza na gente, num geral. Eu não vi todos os filmes dele. Gosto demais do filme chamado Faça a Coisa Certa, que eu acho que é o grande filme dele. Eu acho que é um dos maiores filmes já feitos na história do cinema. É um filme que tem ecos até meio perturbadores com aquilo que está acontecendo este ano nos Estados Unidos após a morte do George Floyd. E o Spike Lee também, ele tá sempre discutindo as coisas da atualidade. Ele tá em evidência aí recentemente porque acabou de fazer o Infiltrados na Clã, né, que é um filmaço também. E agora chegou na Netflix esse Destacamento Blood, que é um filme que, cara, eu nem sei direito o que pensar a respeito. Por que eu tô gravando um vídeo a respeito do negócio que eu nem sei o que pensei direito? Então esse vídeo é uma tentativa de dizer aquilo que eu senti vendo esse filme. É um filme que é bastante atual, mas que tem um ritmo meio estranho, que tem um roteiro que me parece meio equivocado em alguns momentos. Ele tem uns enxertos, assim, tem cenas que parece que não era pra estar lá, daí surgiram de última hora. Enfim, ele é um emaranhado de coisas, e eu acho que ele é tudo isso ao mesmo tempo. Acho que a ideia é essa, ser assim, o Spike Lee queria atirar pra todo lado. Algumas coisas ele acertou e outras nem tanto. O plot é meio besta, né? Então, são vários caras que lutaram na guerra do Vietnã e que um deles morreu lá, um comandante deles, uma pessoa muito importante na vida deles, morreu lá. Anos depois, eles vão voltar pro Vietnã para tentar encontrar o corpo desse cara e também um ouro que eles encontraram lá no meio da guerra e enterraram lá. E aí eles vão voltar para pegar. Tipo, o ouro e o cara, meio nada a ver. Só que se a gente parar pra pensar nesses elementos um pouco além, talvez faça sentido. Principalmente a questão do ouro. Porque assim, se a gente entender esse ouro como a questão de dívida histórica do negro nos Estados Unidos, tudo aquilo que passou, e agora o cara vai voltar para pegar aquilo que é dele, foda-se. Então, esse ouro faz muito sentido eles irem lá e buscarem. O que eu acho meio ruim é o meio do caminho disso tudo. O tom de humor que pra mim não funciona, assim, eu não acho engraçado os momentos que é pra ser engraçado. É desconfortável e tal, mas eu acho meio, tipo... Tem alguns momentos que a narrativa é didática. E didática, quando a gente fala que é didática, geralmente é uma coisa negativa nos filmes. E nesse caso nem é. Quando ele é didático, ele é sensacional. Porque, assim, ele cita algumas pessoas que foram importantes na luta pelos direitos civis dos Estados Unidos, e daí quando ele cita, aparece a pessoa lá, o ano, quando que ele disse aquilo, e daí volta pra narrativa normal. Eu acho até que ele faz pouco isso, assim, ele faz isso nos momentos no começo, e daí vai deixando de fazer. Eu acho que isso deveria acontecer até mais no filme, que é uma coisa bem legal. E daí, assim, a história é meio que esses caras, uns brucutu, tentando voltar lá.
tem toda a questão da relação entre eles, né, que é um pouco problemático, tem a questão dos traumas de guerra e tal, mas acho que assim, os traumas de guerra, blá blá blá, que geralmente é o grande plot dos filmes relacionados ao Vietnã, não importa tanto aqui, porque o que interessa para esses caras é essa questão de voltar lá para pegar o ouro e enterrar ou encontrar o corpo do amigo deles, porque a grande lembrança disso tudo é que assim, eles estão lá lutando uma guerra que não é deles por direitos que eles nem têm. Então, puta. Então assim, a história parece meio besta, mas aí tem algumas camadas que acabam tornando ela muito mais relevante, ela muito mais do que ela parece num primeiro momento. E aí o filme faz referências explícitas, diretas e gigantes a respeito do Apocalipse Now, tanto com o letreiro do filme lá no lugar que eles vão, quanto música, cena com helicóptero. Então o filme, quando tá na atualidade, ele tá com a tela estendida, e daí quando tem cenas que são lá no Vietnã, né, nos anos 70, aí o enquadramento vai fechando, fica uma cena quadrada, né, tela quadradinha, não é exatamente quadrada, mas enfim, ele vai enquadrando e vai ficando mais granulado, que é para emular lá aqueles filmes daquele período, né, então ele tem essa tentativa de fazer isso visualmente. Daí tem uma opção estranha, que é os atores, que são os idosos da atualidade, eles são os mesmos lá na guerra. Ele não usa outros autores, ele não tenta fazer rejuvenescimento por efeito especial nem nada assim. É os caras, então, porque ele botou fé assim, a galera vai entender que eles são os mesmos caras das antigas, mas eu não vou ficar usando efeito especial aqui pro cara parecer mais jovem. Daí é estranho, porque os caras idosos lá na guerra, junto com né, que eles estão atrás do capitão, o capitão que morreu lá, e esse capitão que é o Pantera Negra, e o Pantera Negra jovem lá no meio dos idosos. Cara, é estranho, mas beleza. Nisso de atirar pra todo lado e tornar a narrativa mais complexa, eu acho que o grande extremo é o personagem que utiliza, que é o Bolsominion. Tem um personagem lá que é Bolsominion, que ele é o fã do Trump, ele usa o bonezinho do Trump, e aí, assim, ele é meio que a representação do cara que não acredita mais em nada, assim, ele tá tão frustrado com a sociedade que já deu a volta, assim, entendeu? E aí ele chegou nesse ponto, só que assim, eu não consigo entender muito bem a condução do arco desse personagem. Ele tem essa questão de que ele é extremamente conservador, ele fala muita bosta, como todo bolsominion, ele fala muita asneira, e aí tem um determinado momento lá que ele está sozinho na floresta, que ele tem um monólogo, que é uma das cenas mais impactantes do filme, que é um monólogo que é contra tudo aquilo que o próprio Trump representaria, assim, então... Não sei se é um contrassenso ou para mostrar o quanto aquilo tudo não faz sentido, o quanto a guerra não faz sentido, o quanto o impacto daquela falta de sentido na vida causou na vida deles, sei lá. Pra ser bem sincero, eu não entendo direito qual que é desse personagem. Mas enfim, assim, é um filme que, sei lá, é problemático, talvez propositalmente. E esse fato de ser tudo estranho, eu acho que alguém que pegou o filme e foi assistir sem saber de nada, que nem sabe quem que é Spike Lee, deve ficar meio traumatizado. Eu já sabia quem que ele era, eu já sabia que poderia acontecer algo do gênero, então eu não achei ruim, cara, eu achei bom, eu curti, eu achei massa o filme, mas eu tenho essa consciência de que tem muita estranheza e muitas coisas que eu acho que foi o fato dele atirar pra todo lado e nem tudo ser exatamente bem construído. Tem alguns enxertos, tem assim, aqueles casos lá da galera que é das minas, que eles cuidam, aqueles personagens que aparecem, né, tipo uma ONG que cuida da galera que sofre com explosão de mina, aquilo assim... Cara, por que aquela galera tá ali? Meu Deus. Enfim, o filme é problemático, tem um monte de coisa legal, tem um monte de coisa problemática, eu gostei no fim das contas, sei lá. Porque é um filme que não me deixa indiferente, me incomodou assistir esse filme, me incomodou pra caralho. Então, nota pra Destacamento Blood, 3,5 estrelas. Eu achei um filme muito bom. Tem lá seus defeitos, tem seus problemas, mas ele é um filme muito bom e vai te botar pra pensar num monte de coisa de qualquer maneira. Enfim, eu acho que se você quer ser de fato impactado pelo Spike Lee, procura o Faça a Coisa Certa se você ainda não viu, porque esse é um filme que merece muito ser visto, é espetacular. E se você tá lá vagando pela Netflix, procure lá um monólogo, um lance meio de teatro e tal, que é dirigido pelo Spike Lee, chamado Rodney King. Dá uma olhada nessa parada e você vai ver do que o Spike Lee é capaz. Então é isso. Peço por gentileza que você curta o vídeo se você gostou dele, assine esse canal, compartilhe por aí e a gente se vê na próxima. Até mais!